Seja muito bem-vindo a mais um Entre Conversas. Nosso bate-papo de hoje é sobre uma arte que, em questão de segundos, pode te arrancar lágrimas de emoção ou te fazer chorar de rir. Vamos conversar sobre teatro. Que pretende representar uma situação e estimular sentimentos no público, surgiu na Grécia Antiga, no século IX a.C. O teatro se desenvolveu inicialmente em países como Índia, China, Grécia, Egito e nas igrejas da Idade Média. Os gêneros mais conhecidos são a tragédia, a comédia, a tragicomédia e o drama. Ele começou a atuar aos 15 anos e nunca mais parou. Alexandre Penha, ou se preferir o nome de palhaço, Cajuíno Castanho, é formado em Histórias e Artes Cênicas e já passeou por diversas linguagens artísticas. Teatro, TV, cinema, fotografia. O ator e palhaço elege o prazer do próprio teatro como sua maior influência. É isso mesmo? Não teve ninguém que te influenciou, assim, nenhuma pessoa? Tudo bem? Tudo bem. Muito bom estar aqui, muito feliz de estar aqui. Existe sim a influência dos familiares, né, que sempre às vezes apoiam, te motivam, mas eu acho que o teatro sim foi o principal incentivador nesse sentido, né? Aquela primeira experiência de fazer teatro diante de um público, aquela emoção, eu acho que foi o maior impulsionador para seguir carreira. Continuar, né? Isso. Eu sei que você é formado em artes cênicas, mas que grande parte do que você aprendeu foi na prática mesmo, fazendo teatro, né? No Alexandre Ator de hoje, o que tem de graduação, o que tem de prática, experiência? A graduação, ela promove, sim, a questão teórica, que é o embasamento, isso para o ator é fundamental, né? O embasamento teórico. As questões técnicas, mas aquela questão do feeling, de sentir o público, de aprender a olhar no olho do público, isso é só a experimentação que traz, né? A experiência do dia a dia, do palco, saber a hora que tem que parar, a hora que tem que continuar, saber promover, às vezes, certas emoções no público, isso só o palco traz, né? Uhum. Você pode estudar anos e anos, ser um acadêmico, se você não for para a prática, você não vai ter isso. Tem que ter a prática, né? Tem que ter, a prática é fundamental para conhecer o público, porque são muitas pessoas e você vai se deparar sempre com pessoas novas, pessoas que você nunca viu na vida. Públicos diferentes. Como gerar essa intimidade inicial em poucos segundos, isso só o palco traz. Uhum. E você disse que começou a atuar aos 15 anos, né? Mas no começo não tinha a pretensão de ser um ator profissional e tal. Quando é que você se ligou que talvez desse para viver da atuação, viver dessa arte? O início foi como qualquer adolescente, né? Eu estava procurando uma atividade para fazer, sempre gostei de teatro, das artes, e aí quando eu experimentei isso, no primeiro momento era um prazer, era uma brincadeira, era um momento da gente se juntar com os amigos, né? Tanto da escola como da igreja também, onde que eu fazia o teatro. Eu acho que foi a partir do momento que começamos o amadurecimento, né? Então, a partir dos 20 anos, você começa a ver que existe uma possibilidade de profissionalização. No meu caso, ela veio progressiva. Eu fui ainda fazer uma outra faculdade, isso acontece com muitos artistas, atores, fazer uma outra faculdade. Então, fui fazer a faculdade de História, dei aula, né, fui professor durante um tempo. Mas aí, nesse processo de amadurecimento e também de você mostrar o teu trabalho para o público e começar a ter vários outros convites, aí que surgiu essa ideia, assim, é possível viver disso de uma maneira muito digna. E como que é viver disso fora de um grande centro, né? Numa cidade do interior, Maringá, fora de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Como que é? É um mito que não dá para viver da arte fora dos grandes centros? Eu acho assim, tem um pouquinho de mito, né? Obviamente, né? Os grandes centros eles vão proporcionar mais possibilidades, né? Por exemplo, uma linguagem, a pessoa gosta de teatro musical. Em Maringá a pessoa não vai conseguir isso é muito restrito. São Paulo, Rio, você vai conseguir. Só que nos pequenos centros que a gente diz, existe sim a possibilidade. A grande questão é o próprio profissional. Você tem que entender que isso é um trabalho, então você tem que seguir as regras de trabalho. Como qualquer outro. Como né? qualquer outro. Você tem que se profissionalizar, você tem que se capacitar, estudar e fazer contato, fazer a produção. São partes que às vezes os artistas não gostam muito, que são partes mais burocráticas e administrativas. Mas quando você vai entendendo esse universo e como funciona, existe sim a possibilidade. Já tenho trabalhado profissionalmente há quase 10 anos, então as coisas têm sim acontecido
depende muito realmente de você e dessa sua entrega no sentido de profissionalização. Mas é possível, sim. E fora de Maringá, você também já passou por mais de 30 países, né, atuando. Como é que começou essa ideia, essas viagens? De onde surgiu isso? Nós começamos o nosso trabalho muito vinculado a um trabalho social que a gente faz em Maringá, nos hospitais, chamado Terapia da Alegria. E a partir desse projeto e de outros projetos também que a gente fazia na questão voluntária, começaram a surgir convites. E aí desses convites surgem outros convites. A gente começou ainda fazendo o Nordeste, fazendo zonas de seca, né, o sertão. Depois fomos trabalhar na Cracolândia, em regiões de perigo de São Paulo. E aí as coisas foram surgindo até que vieram os convites internacionais. A gente esteve passando por países de extrema pobreza, né, como Haiti, Camboja, a Índia, Nepal. Então, esses convites vieram surgindo, e aí, quando você vai ter essa primeira experiência, a possibilidade é que surjam novos convites. Hoje, a gente recebe inúmeros convites. Infelizmente, a gente não consegue atender por questões financeiras e questões de tempo, mas, assim, ao longo do ano, a gente tenta pelo menos umas 3, 4 viagens com esse cunho voluntário, né? Legal. A gente estava conversando um pouco antes, você me disse que o desafio do teatro é conseguir adaptar o que você produziu para cada público. Como que é fazer isso em outro país, que tem outra cultura? Isso é talvez o maior desafio. Eu acho que isso que também traz a paixão pelo teatro, né? A gente foi em regiões, por exemplo, do mundo, que eles nunca tinham visto um artista. Em alguns lugares a gente foi trabalhar de palhaço, eles nunca tinham visto um palhaço, não sabiam que aquilo era uma figura que era para rir. Então, o nosso desafio foi construir tudo como se fosse novo, tudo como se fosse a primeira vez. E isso funciona, porque a arte do palhaço, a arte do ator, é uma arte de contato, que às vezes a televisão, o cinema e outras linguagens não proporcionam. Essa arte do contato, ela permite o mais humano entre os homens. Então, quando você olha para uma pessoa, seja em qualquer lugar do mundo, seja ela falando qualquer língua, e dá um sorriso, a pessoa vai sorrir para você. E ali começa a grande arte do teatro, que é essa arte do contato. A gente teve inúmeras experiências, por exemplo, na Jordânia, trabalhando com refugiados. Você chega para um povo que está sofrendo com a guerra, um povo que está sofrendo com todos aqueles percalços que a guerra gera, e de repente você olha para ela olha para você, e a gente veio aqui para se apresentar, para brincar, para dialogar e para ser feliz. E sempre, até agora, deu certo. Qual país foi o mais que te desafiou, assim? Qual lugar, assim, experiência? Eu acho que foi um país africano que a gente foi, chamado Burkina Faso. Porque ali tinha a questão, assim, da língua, né? Eles falavam... A língua oficial do país era o francês, mas a maioria das pessoas falavam só o dialeto. Ninguém falava francês. Eu também não falo francês, então não adiantaria muito. Mas também teve a questão climática, né? Um país muito quente. Ele fica num deserto chamado Deserto do Sahel, que é o deserto antes do Saara. E, além disso, também a cultura, né? Um país com uma cultura mais tribal. Então, as pessoas, elas vivem como a gente... vê em filmes como se vivia há 5.000 anos atrás, né? De uma maneira muito tribal. Então, é um contato diferente, né? Para começar aquela... Sim, são culturas diferentes, são culturas ainda que respeitam os mais velhos, são culturas ancestrais. Então, até a gente fazer essa leitura do ambiente, assim, foi muito desafiador. Mas depois dessa primeira etapa, assim, funcionou muito bem, mas foi muito interessante e desafiador, né? Além do ator Alexandre Penha, você também é o palhaço Cajuíno Castanho. Sim. Quando você interpreta diversos personagens, é um personagem que fica e passa. Mas quando você cria um palhaço, você vai ser sempre o Cajuíno Castanho. Como que é essa criação, assim? Como eu vou moldar esse personagem? Como eu vou dar o nome? O palhaço tem uma coisa muito interessante, né? O palhaço, ele é uma paródia de nós mesmos. Então, é como se eu estivesse tirando sarro do Alexandre, né? Enquanto estou de Cajuíno, estou tirando sarro do Alexandre. Legal. E é um processo também de descoberta, né? A gente trabalha o nosso ridículo, a gente trabalha questões do nosso cotidiano, da nossa história. E isso que é bem interessante, né? Você convive com esse personagem, a gente pode se dizer assim, muito tempo da sua vida. Então, você acaba se tornando muito íntimo dele. Você se torna íntimo de você mesmo. É um negócio confuso de entender, mas que acontece. A partir do momento que você coloca o nariz vermelho, parece que um universo novo se abre, uma outra pessoa dentro de você atua, né? Então, é diferente mesmo do personagem. O personagem, você monta, às vezes, uma voz, um trejeito de andar, você tem as suas falas, faz e para. Passou. Não, o palhaço, ele continua sempre, né? Toda vez que você coloca a máscara, ele aparece. E vai aperfeiçoando a cada... Ah, com certeza, né? É uma arte... Eu costumo dizer, né, que é uma arte que eu estudo há muito tempo, que é a arte mais difícil
do homem é a arte de fazer o outro rir, né? Porque a gente é a única espécie do reino animal que dá risada. Então, isso é muito único. Então, é uma arte também muito delicada e difícil. E a cada dia a gente aprende coisas novas, né? Você acha que a graça do palhaço é porque tem a liberdade do improviso? Porque quando você está fazendo um personagem, mesmo que você dê um toquezinho de Alexandre, você não é tão livre para improvisar. Quando você está de Cajuíno Castanho, você tem liberdade, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Porque quando você está com a máscara de palhaço, você tem uma liberdade que em outros espaços ou com o teatro você não tem. E isso é muito bom. A gente faz trabalho em muitos outros lugares, assim, lugares até corporativos. Mas, por exemplo, uma vez eu entrei numa grande empresa de nariz de palhaço e aí todo mundo olha e fala, é um palhaço. Então, você não passa pelo aquele cunho moral. E eu entrei na sala do chefe, do chefe da empresa, uma empresa muito grande aqui de Maringá, e eu sentei na mesa dele e botei os pés na mesa. Poxa, todos os funcionários ficaram olhando, assim, espantados, e o chefe mesmo, né, ele começou a rir muito. E aí eu olhei para os funcionários e falei assim, nossa, esse era o desejo de todos vocês. Aí o pessoal começou a rir. Mas essa é uma liberdade que, enquanto pessoa ou personagem teatral, eu não teria. Então, o palhaço tem essas pequenas nuances. A gente pode, licença às vezes... poética. Licença poética. A gente pode dizer coisas que as pessoas queriam dizer e não podem. A gente pode entrar em vários espaços, né? E isso é muito maluco, né? Se a gente for pensar. Você acha que todo ator tem um pouquinho de improvisador ou não? Isso é um dom à parte da atuação? Olha, ele tem que ter. Ele tem que ter, mas nem os que eu conheço, nem todos têm. É sim uma técnica que você estuda. É engraçado isso. É improvisação, não, mas existe uma técnica, existe uma prática por trás e que precisa ser realmente aperfeiçoada, né? Mas isso tem muito a ver também um pouquinho com a comédia. A comédia traz essa questão da improvisação, diferentemente do drama. No drama é um pouquinho mais difícil de improvisar. Mas, assim, todo ator teria que ter, mas aí, infelizmente, nem todos têm. Uma questão de estudo também, né? De ir aperfeiçoando também. Aperfeiçoando. E o palco traz isso, aquilo que a gente falou no começo, né? A experiência do palco, de ter contato com o público em vários lugares, isso traz essa facilidade da improvisação. Legal. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Pô, eu que agradeço. Estou sempre à disposição para falar de algo que eu gosto tanto, que é o teatro, o palhaço, né? É isso, obrigado mesmo. Muito obrigada. Volte sempre. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas você pode nos curtir ou conversar com a gente lá na nossa página no Facebook ou pelo nosso e-mail, que é redação@unicesumar.edu.br. Eu espero você aqui na semana que vem com muito mais Entre Conversas. Até lá!